sabia que existe uma tecnologia nuclear desenvolvida pela Marinha do Brasil que não usa rolamento, não tem atrito entre suas peças móveis e ainda assim gira mais de 60 mil rotações por minuto? Pois é, ela se chama aí ultracentrífuga e é uma máquina, né, que permite ao Brasil enriquecer o urânio de forma inteiramente nacional, pessoal, sem depender aí de tecnologias estrangeiras. Então é muito importante. E o grande diferencial dela é um sistema chamado levitação magnética. E eu vou mostrar para vocês aqui exatamente como isso funciona e por que o Brasil precisou desenvolver essa solução basicamente sozinho. E no final também vou dar minha opinião um pouco mais direta aqui no canal. Então, antes de começarmos, pessoal, pedir a todos se inscrevam aqui abaixo, deixem um like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Lembrando que temos agora o nosso Pix aqui ao lado, então vocês podem fazer qualquer colaboração, isso já vai ajudar muito, né? E se quiserem deixar alguma pergunta, alguma coisa do tipo para a gente debater, por favor, também façam lá que eu vou estar fazendo um vídeo mais para frente aqui no canal para responder essas perguntas mesmo. Então, vamos ao vídeo. A ultracentrífuga é basicamente um equipamento responsável por separar os isótopos de urânio, o U-235, né, e o 238, que são os mais importantes aí, usando a força da centrífuga. Então, o gás hexafluoreto de urânio, né, é inserido em rotores que giram a velocidades superiores aí, a 60 mil rotações por minuto, e permite, né, que esse isótopo mais leve se concentre no centro e o mais pesado fique nas bordas, né? Bom, primeiro a gente precisa entender o problema que essa máquina resolve aí, tá? Então, girar uma peça a 60 mil rotações por minuto gera basicamente um desgaste mecânico gigantesco, obviamente, né, pela quantidade, né, de giro por minuto. E em qualquer rolamento convencional isso já seria um problema enorme, né? E é aí, basicamente, né, que está o pulo do gato, vamos dizer assim, né, dessa tecnologia brasileira, né? A nossa ultracentrífuga não usa mancais convencionais, ela gira em torno do próprio eixo, né, por levitação magnética, né, mantendo meio que um vácuo entre a carcaça e o motor, e isso evita aí completamente, basicamente, o atrito entre as partes. Isso é muito, muito importante, pessoal, e é uma coisa bem engenhosa mesmo aqui do Brasil, tá, da Marinha do Brasil. Isso reduz drasticamente o consumo de energia e o desgaste mecânico da peça. Segundo o engenheiro lá, né, o sistema de controle mede o deslocamento entre o rotor e também o ponto de referência e altera a corrente dos ímãs, né, que tem lá dentro em tempo real para manter esse equilíbrio magnético meio que perfeito mesmo. E os detalhes exatos, né, como o número e a posição dos macais magnéticos, a velocidade de rotação e tudo mais, são informações classificadas, né? E o resultado prático disso é impressionante, pessoal. Essa centrífuga consome até 10 vezes menos energia do que os métodos tradicionais, né, de enriquecimento do urânio. E ainda assim, ainda por cima, né, é mais silenciosa, para vocês terem noção. Até porque não tem aquele atrito direto, né? Então não é à toa que essa tecnologia já foi chamada aí de a tecnologia nuclear mais silenciosa do planeta. É bem impressionante. Isso não é só um detalhe de engenharia bonito, pessoal. Isso reduz aí o custo operacional, né, de forma real e duradoura, num processo que qualquer país que enriquece urânio precisa manter funcionando por décadas, né? E aqui temos nacionalmente. Esse desenvolvimento todo começou na década de 70 ainda, né? Dentro de um programa liderado pela Marinha do Brasil, com o objetivo de garantir autonomia estratégica em tecnologia nuclear. Em 79 e 2004, a Marinha e o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, né, o IPEN, desenvolveram juntas essa ultracentrífuga aí inteiramente nacional, né? E com esse conceito bem diferente e curioso também. Mas é claro que o motivo por trás de tanto sigilo e tanto esforço próprio, né, tem uma explicação histórica bem direta aqui na minha visão. Então, existe um acordo que autorizava o Brasil a importar uma planta de centrifugação basicamente pronta, né, para enriquecer o urânio em escala industrial. Só que a participação alemã no grupo lá da Urenco, né, existia um consentimento do Reino Unido e dos Países Baixos para transferir essa tecnologia. Os Países Baixos, né, vetaram a transferência. E no Brasil, né, chegou a haver a suspeita de intervenção americana por trás dessa negativa. E isso criou uma pulga, vamos dizer assim, atrás da orelha, né, do Brasil na época. Bem, diante desse bloqueio, o Brasil não desistiu. Ele seguiu o caminho basicamente contrário. Então, ele desenvolveu a própria tecnologia de enriquecimento, né, por jato-centrifugação, que até então só havia sido demonstrada em escala laboratorial em alguns lugares do planeta e tudo mais.
Então foi esse esforço nacional que, com o tempo, né, evoluiu para a ultracientífica com a levitação magnética que o Brasil tem hoje, né? Diferente dos modelos estrangeiros, né, a centrífuga brasileira é vertical, compacta e também modular, o que acaba facilitando tanto o alto rendimento quanto também a manutenção desse equipamento aí. Ela é fabricada, né, com ligas metálicas especiais, né, e fibras de carbono, e conta também com um controle eletrônico totalmente desenvolvido aqui dentro do nosso país. E isso significa, pessoal, um domínio completo mesmo, né? Não tem o que fazer, é um completo do material. Até o software que comanda a máquina. Então a gente tem um domínio completo mesmo do enriquecimento do urânio e muito também por conta dessa centrífuga, né? Ela é muito importante mesmo. Hoje essa tecnologia é operada principalmente, né, no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, né? E também na fábrica de combustível nuclear das indústrias nucleares do Brasil, em Resende, que fornece o combustível, né, para as usinas Angra 1 e Angra 2 aqui do Brasil. Então, a tecnologia aqui de enriquecimento com levitação magnética está presente em menos de 15 países, pessoal, do mundo inteiro. Então, é bem interessante mesmo. Olha, pessoal, sinceramente, na minha visão, esse diferencial da levitação magnética é uma das coisas mais bacanas, né, que eu já vi mesmo dentro da tecnologia nuclear brasileira. Porque pensa comigo aqui, pessoal, a maioria das grandes potências nucleares, né, do mundo aí afora usa o sistema de rolamento mecânico convencional, né, das próprias centrífugas, né, com que eles têm desgaste, né, basicamente manutenção frequente e maior consumo de energia, justamente porque eles têm esse atrito, né, então esse atrito gera o desgaste. Isso é em qualquer tipo de motor ou de motor que tem esse atrito, tá, pessoal? Isso é normal. Então, o Brasil, justamente por ter sido barrado de comprar a tecnologia pronta, foi obrigado a inventar uma própria solução, né? E acabou aí criando algo que, em muitos aspectos, pelo menos, né, é tecnicamente superior às que as próprias potências aí que nos negaram a tecnologia utilizam, né? Então, isso não é só um orgulho nacional, pessoal. Isso é engenharia mesmo de ponta aqui nesse caso. A gente está falando de uma coisa realmente em alto padrão, nascida da necessidade, né? Eu acho que muita coisa aqui no Brasil é nascida da necessidade. A gente tem esse padrão acontecendo mesmo aqui no Brasil, né? E o fato dessa tecnologia ser mais silenciosa e também mais eficiente, né? E também mais barata, obviamente, né? Para manter no longo prazo, mostra que às vezes a limitação imposta de fora empurra um país como o Brasil a inovar, né, de um jeito que ele talvez nunca tivesse feito, nem imaginado, né, se tivesse recebido a tecnologia pronta na mão dele lá. Então, às vezes é até bom para o nosso país mesmo. Então, para mim, esse é o tipo de história, né, que precisa ser mais contada e mostra mesmo, né, como a capacidade real de engenharia brasileira existe, né, quando ela é colocada contra a parede. A gente sabe que existe. Infelizmente, a gente precisa ter mais investimento, precisa ter mais visão de longo prazo mesmo, nesse caso aqui. O Brasil hoje é o único país sem armas nucleares, no qual os militares realmente cedem os próprios mecanismos, né, de enriquecimento de urânio ao programa nuclear civil. Todo o processo é acompanhado pela Agência Internacional de Energia Atômica, garantindo aí que o material produzido seja realmente exclusivamente, né, para fins pacíficos, como geração de energia elétrica, e também a produção, né, de radiofármacos no tratamento de câncer e tudo mais. Essa mesma tecnologia de centrífuga também é a peça central para o futuro submarino nuclear brasileiro, né? Já que o enriquecimento do urânio dominado internamente garante que o combustível desse reator do submarino não dependa de um fornecimento externo, por exemplo, e também de nenhuma etapa de processo e tudo mais, né? Seja tudo realmente nacional mesmo aqui. Mas e vocês? Vocês já conheciam a tecnologia de levitação magnética brasileira, né? Antes desse vídeo aqui do canal, pessoal, então deixem abaixo nos comentários se vocês já conheciam. Vocês acham também que o Brasil deveria divulgar mais esse tipo de conquista científica? Ou, claro, né? É uma tecnologia que fica em segredo por muito tempo, eu tenho ciência disso, né? E precisa mesmo ficar em segredo. Mas, enfim, vocês acham que faz sentido, né, esse nível de sigilo em torno de uma tecnologia tão sensível? Eu acho que sim, faz sentido até certo ponto. Atualmente eu acho que não, né? Não tem muito mais para que manter sigilo com relação a isso. Mas é isso, pessoal. Deixem suas opiniões aqui abaixo, né, no canal. Eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. Peço respeito, né, nos comentários. Eu sou apenas um canal aqui de um entusiasta falando com outros entusiastas, né? Então, acho que por isso que é tão interessante a troca aqui do canal. Então é isso, pessoal. Por favor, se não se inscreveram abaixo ainda, por favor, estamos perto da nossa meta de 20 mil inscritos aqui do canal. Então, se não se inscreveram, se inscreva, deixa um like se vocês gostaram do vídeo, né? E um dislike também se não gostaram, né? Então, é isso, até o próximo vídeo.